Isso mesmo, vamos fazer barulho a noite toda. Estamos ao vivaço de Fortaleza aqui com o programa Fazendo Barulho da comunidade Shalom. Ao vivão, já falei. Hoje nós estamos aí numa vibe de graças muito grande que nós vivemos essa semana aqui em Fortaleza, que nós queremos transbordar para todo o Brasil. Hoje nós vamos falar de sacerdócio. Nós tivemos essa semana aqui em Fortaleza uma ordenação presbiteral. 14 novos padres, 10 deles da comunidade Shalom, 2 deles vão estar aqui hoje à noite. Você não pode perder, segura aí o coração na vocação que vai ser bom demais. Boa noite, Delny. Boa noite, Diego. Boa noite, meu povo querido, meu povo amado que está acompanhando a gente pela Rede Vida de Televisão, que nos acompanha também pelo YouTube. É uma alegria estar aqui com vocês em mais um Fazendo Barulho. E eu também já estou aqui na vibe Ano Novo, último Fazendo Barulho do ano. É para louvar e bem dizer a Deus por estar junto com você aqui todos os sábados. E além de nós falarmos sobre sacerdócio, nós vamos falar sobre os Réveillons da Paz, que a comunidade Shalom promove em quase todo o Brasil. Vamos falar também dos acampamentos de jovens Shalom, que também acontecem em várias cidades do Brasil, e é para os jovens terem uma experiência de vida nova, além de termos também o momento ápice da nossa noite de hoje, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento, e nós vamos poder colocar toda a nossa vida em louvor, gratidão e esperança diante de Deus. Então simbora, tá com sono? Tá não, né? Fica ligado, fica acordado, não dorme não. E vamos que vamos falar com o Antônio Marcos, porque hoje muita gente vai participar com a gente, hein? Boa noite, Dani, boa noite, Diego, boa noite pra você que tá em casa. Vai participar mesmo, tipo o André que tá conversando aqui comigo já no WhatsApp. Lembrando, gente, nosso WhatsApp tá funcionando hoje. Vamos lá, 859-9439-7792, e você conversa com a gente também no @Fazendo Barulho em todas as redes sociais. Quero começar mandando um abração pra galera do YouTube que tá aqui com a gente, ó. Tem o Vitor, tem o Pedro Afonso, a Kátia Barbosa, todo mundo já ligadinho. Compartilha o link dessa transmissão para mais gente conferir o conteúdo do Fazendo Barulho de hoje, que tá demais. Hoje tá demais, e o Diego também tá com aquela pessoa que vai embalar o nosso musical de hoje. Vai embalar, vai ainda colaborar para que essa espiritualidade vocacional de hoje seja mais ainda inflamada, né? Aliás, esse aqui é o Jefferson Falcão que está conosco, já é a segunda vez no Fazendo Barulho, né, Jefferson? Isso é a segunda vez. Na primeira vez eu não estava, hoje eu vou poder aqui experimentar aqui da graça de ter o Jefferson Falcão conosco. Mas eu quero aproveitar, antes de chamar o primeiro musical, de também saudar você, padre, que nos acompanha hoje, tá? Nós vamos entrar numa grande intercessão por todos os padres no Brasil e no mundo também, aqueles que nos acompanham também, aqueles que não nos acompanham, mas aqueles que você conhece, o padre da sua paróquia, aquele que marcou a sua vida vocacional. Nós vamos entrar nessa vibe, a nossa gratidão é eterna também pelo sacerdócio de cada um de vocês. E as músicas hoje vão ser nessa vibe, né? Vão... Exatamente, músicas oracionais pra gente rezar, né, em casa, né? E é uma grande alegria estar aqui. Boa noite a todos. Vai ser uma noite maravilhosa. Vamos só apresentar essa galera aqui. Tu apresenta, Jefferson. Então, aqui nós temos o Alan no violão, né? Temos aqui o Antônio Carlos no teclado e o Pedro Lima no sax. Beleza, então vamos. Jefferson Falcão, ao vivo aqui no Fazendo Barulho de hoje. Sem nada pra te dar, posso ouvir tua voz me perguntando: tu me amas mais que a tudo em todos. Eu bem sei que sou tão pecador
teu amor é bem maior, maior que minha fraqueza, que minha inconstância. Ele é maior que todo medo, e por amor eu digo sim. Apacentarei os teus. Abra as portas do meu coração, sem medo, pois minha rocha és tu. Já não posso buscar outro mar, só tuas palavras são de vida eterna, só tuas palavras são descanso para o Jefferson Falcão aqui no Fazendo Barulho. Que prazer estar alegria aqui. ter você conosco nessa noite. E fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, CD Provar e Verde, que eu vejo que você também faz turnês aí com esse Isso título, mesmo. Provar e Verde. Como é que foi montado o repertório também desse CD? Conta tudo pra gente. Na verdade, começou uma tentativa, né, de elaborar melodias de salmos, né, para a gente cantar nas missas dominicais da comunidade. E aí surgiu a ideia de, primeiramente, fazer esse CD apenas para comemorar os meus 40 anos de idade. Só isso, rapaz? Só isso. Mas aí, depois, em oração com o meu formador, com as minhas autoridades, a gente viu que eram mais do que apenas uma gravação de um CD para dar presentes para a família, né? Então, realmente se tornou uma missão, né? Se tornou uma missão Provar e Verde, né? Com a bênção da comunidade. A gente tem ido realmente em missão, né? Com os irmãos aqui, os músicos, nos centros de evangelização, nas paróquias, nas comunidades. Né? E além desse CD, nós temos também 2 singles que estão nas plataformas digitais e no app Cantai, né, da comunidade. Tem sido uma experiência maravilhosa esses 2 últimos anos, realmente assim, de ir em missão e evangelizar através da música. Eu brinquei com sua idade, mas eu quis dizer que não parece ter o que tem. Eu falei só isso, eu quis dizer. Já tem isso tudo, desculpa, viu? Não, imagina. Você sabe o que é tudo ao vivo, gente? Eu quis dizer que ele não tem a idade que ele tem mesmo, viu? Ei, gente, você conhece o Padre Amorim, que preside missa na comunidade Shalom, todo dia, 7 e 10 da manhã, tá lá com a gente. Todo dia lá, né? Que ama o sacerdócio. Padre Manuel Lemos de Amorim. É um sacerdote que mora aqui em Fortaleza, muito querido por nós da comunidade Shalom. E, gente, de segunda a sexta, ele tá lá a partir de 7 e 10 da manhã, presidindo as missas, confessando. E eu pude conversar um pouco com ele para conhecer o testemunho dele, como é que foi o chamado dele ao sacerdócio. E foi uma experiência que eu tive também de ser renovada na minha vocação, porque a gente precisa desses exemplos. Um grande testemunho de fidelidade. Com certeza, de quem já consolidou a vocação, para que a gente também possa dizer o nosso sim a Deus. E se você aí que está assistindo Fazendo Barulho, sente no seu coração uma inquietação, um chamado ao sacerdócio, fica ligado naquilo que o Padre Amorim vai falar para a gente agora. E aí, pessoal, diante desse tema maravilhoso do sacerdócio, nós não podíamos deixar de falar com um sacerdote muito especial para nós da comunidade Shalom, que já preside aqui no Shalom da Paz em Fortaleza há mais de 12 anos, que é o Padre Amorim, que está com a gente de segunda a sexta aqui no Shalom da Paz, presidindo as missas de manhã. 7 e 10 da manhã, o Padre Amorim já está aqui. E antes da missa, inclusive, já confesso, né? E, gente, são 63 anos de sacerdócio. Que alegria estar aqui com o senhor, Padre Amorim. É sempre que é verdadeira. Estou também alegre de estar com vocês. Sempre que eu estou com o pessoal de Shalom, eu sinto uma especial alegria, porque sei o trabalho, a vocação, tudo que vocês da comunidade Shalom realizam. É uma bênção de Deus pertencer ao coração da comunidade Shalom. Padre Amorim, são 63 anos de sacerdócio, 92 anos de idade. E como é que se deu esse processo de descoberta da sua vocação ao sacerdócio? Cada vocação, a vocação Shalom,
tudo é mistério de Deus e é misericórdia do Senhor. Eu tinha 6 anos de idade, um caminhão deu prego na frente da minha casa e eu levando uns 40 meninos franciscanos de Canidé para Juazeiro do Pacífico, conhecer o Juazeiro, e o caminhão deu prego e eles ficaram em nossa casa, bem em frente da casa, perguntaram para eles, não, pode ficar aqui e tal. E os frades, 3 ou 4 que eu com o papai, foram lanchar e tal, e eu fui logo, era 2 já por bola, fomos jogar bola com aqueles meninos, chutando bola, brincando e tal. E logo eu perguntei o que é que eles iam ser padre. Olhei, eu também vou ser padre. E a partir daí, comecei a dizer que ia ser padre. E comecei logo a brincar de celebrar missa, de fazer pregações, tudo era muito interessante. Eu não sabia fazer nada, né? Mas fazia aquela imitação de uma missa e comecei. Comecei a fazer também uns caminhões de madeira grande para carregar as bonecas dos bebês das minhas irmãs, das amigas delas. E eu levava para um lugar, para debaixo de uma árvore, lá fazia os batizados e havia sempre uma festa que as meninas preparavam um guisado, uma comida, e a comida sempre era muito pouca. Então o aviso é esse, é para comer bem pouquinho para poder dar comida para todo mundo. E fui, quando tinha 10 anos, o bispo estava hospedado em minha casa, vida pastoral, e eu sentado numa cadeira, na frente da calçada da casa, o missionário lá na praça da igreja fazendo a pregação, e eu cheguei e disse, eu quero conversar com o senhor. Ele disse, vai buscar uma cadeira na sala. E fui buscar a cadeira, sentei bem em frente dele, disse, pode falar. Eu disse, senhor bispo, é o seguinte, eu vim dizer ao senhor que quero ser padre e só não serei padre se o senhor não deixar. Ele disse, eu deixo. Vem amanhã de manhã para o café, para a gente conversar um pouco. No outro dia pela manhã, ele disse, você está aqui? Eu disse, estou. Ele disse, onde é que você mora? Aqui é a minha casa. Aí ele virou-se para o papai, seu Claudino, o padre, futuro padre, é seu filho. Papai disse, futuro padre, ele foi conversar comigo ontem à noite, eu estava rezando o texto, ele falou, papai disse, ele tem a mania, senhor bispo, de atrapalhar as pessoas, de perguntar as coisas às pessoas, de atrapalhar e tal. Disse, não, ele não atrapalhou não, pelo contrário, ele me deu uma boa notícia que vai ser padre. E eu penso que vai ser padre, vou chamar. Aí chamou o cônjuge do seminário, estava com ele. Padre Limeira, conversa aí com o menino e veja a situação dele. Aí conversou com o cara, perguntou muita coisa, quando voltou, daí o menino é o seguinte, é inteligente, é muito espontâneo, mas é preguiçoso para rezar e para estudar. Diz que prefere rezar e estudar, mas ambas as coisas ele tem muita preguiça. Porque eu disse, senhor Padre Limeira, eu tenho muita preguiça de rezar, muita preguiça de estudar. Agora só quero pensar em andar de bicicleta, andar no jumento que eu tenho e chutar a bola. Aí ele riu, senhor bispo, então olha o seguinte, precisa rezar muito, estudar muito e você vai para o seminário daqui a 4 anos. Você está com 10 anos, vai com 14 anos, você vai para o seminário, certo? E assim começou e passei 7 anos no seminário do Crato, depois 6 anos no seminário aqui para fazer filosofia e teologia e ordenei-me dia 2 de dezembro de 56 e uma trajetória de muito trabalho, de muita alegria, tive muita alegria e sinto muita alegria. Inclusive, estou muito alegre de estar aqui com vocês agora, falando essas coisas. Às vezes, coisas tão simples, mas que significam muita coisa para mim e talvez para muitas pessoas. Porque o sacerdote é uma bênção grande de Deus. Como vocês, de uma comunidade como Shalom, são uma bênção de Deus, uma graça de Deus, um presente de Deus para a comunidade, para a igreja. O sacerdote é uma dimensão ainda mais sublime, uma bênção de Deus para a igreja, para o povo de Deus. Por quê? Porque o sacerdote, da pessoa de Cristo, realiza tudo aquilo que Cristo realizou e realiza. Impressionante ver como o senhor se emociona em falar do seu sacerdócio, um homem realmente grato a Deus por ter dado esse dom especial para o senhor. É nítido, nós percebemos muito a sua alegria em celebrar cada Eucaristia, sua emoção na recente inauguração da Capela Manjedoura da Paz. E uma coisa aconteceu hoje, eu falando sobre as alegrias de Nossa Senhora. Como a Senhora alegrou-se em tudo, alegrou-se até no sofrimento, que via o filho vencendo, tal. E lá eu disse, inclusive me alegra muito também, tudo está diante do Santíssimo. E aí eu disse, um dia desse eu estava diante do Santíssimo, e comecei a chorar.
ia rezar. E quando de repente estava cantando, eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Dizendo para o sacrário. Qual a sua maior alegria em ser sacerdote? O que é ser sacerdote para o senhor? Celebrar missa e atender confissões. A missa me emociona. Celebrar a missa. Inclusive, até para a gente conseguir fazer a entrevista com ele, a gente teve que encontrar uma brechinha, porque é um padre tão querido. Muitas pessoas querem se confessar com o Padre Amorim e a gente vê que realmente só tem um amor muito grande pelo ministério também, pelo sacramento da reconciliação. Né? E muitas vezes, confessando, uma pessoa diz um pecado, por exemplo, às vezes muito grave, e eu penso, meu Deus, se eu cometesse um pecado desse, eu tinha coragem de confessar. Será que eu me arrependeria? Aí desdobro de carinho, de palavras assim, para aquela pessoa. Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês amem muito a vocação de vocês. Muita vocação. Nós que agradecemos, Padre Amorim, seu sim a Deus, sua perseverança. Muito obrigada por estar aqui conosco e testemunhar seu sacerdote. Muita fidelidade, porque a fidelidade traz muita felicidade. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com o coração cheio de emoção, nós nos despedimos aqui na alegria de que nós, fazendo a vontade de Deus, somos plenos. Por isso, se Deus te chamar ao sacerdócio, não tenha medo. É um caminho feliz, como foi testemunhado aqui pelo Padre Amorim. Vamos lá, seguir em frente. Isso aqui foi só o começo, viu? Aliás, Delny. Diz. Fidelidade. Muita fidelidade é igual a muita felicidade. Ela tá dizendo aqui que esse momento aqui foi forte, viu? Demais. Encheu de d'água. Sabe como é? Momento forte é momento marcante. A tradução. Queridos padres Adler Trindade e Padre Michel Bastos Boltaife. Nem todo mundo sabe pronunciar o nome do Padre Michel. Padre Michel pela primeira vez. Pois é. Aqui no Fazendo Barulho. Sejam bem-vindos. Boa noite, viu? Algum probleminha no microfone? Não, tá boa noite, Diego. Boa noite, Delny. Boa noite, galera que está nos acompanhando. Uma alegria sempre estar aqui no programa e hoje testemunhando o dom do sacerdócio recebido nessa última segunda-feira. Pois é, a gente teve a primeira vez que eu venho aqui, primeira vez já sendo entrevistado, assim, recém-ordenado, já tá assim, ó. Mas quanta alegria testemunhar a fidelidade de Deus na minha vida e na vida do meu grande amigo, Padre Adler. O Padre Amorim fez no início do mês de dezembro 63 anos de padre. Ainda dá tempo para vocês, não? 63 anos de padre? Vai dar certo, né? Vai dar certo com 110 anos. Padre Michel talvez viva aí, hein? Revela a nossa idade, não. Tá chegando aos 40. Não, só um pouquinho, né? Aqui o Padre Adler também deu uns 39. 39, né? 39 63 também. Vai para 102. Eu acho que eu não chego não, viu? Não chego não. Gente, o Padre Adler e o Padre Michel foram ordenados padres na última segunda-feira, dia 23 de dezembro, aqui em Fortaleza, na Catedral Metropolitana, junto com outros 12 padres, eles dois e mais 8 da comunidade Shalom. Foi uma grande graça. O que foi que aconteceu com vocês? O que é que agora tem de diferente em Padre Adler e Padre Michel? Quer começar, Padre Michel? Que responsabilidade, né? Mas foi tão esperado esse momento, né? Durante tanto tempo de escuta de Deus, chamado de purificação e das promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas. Quando eu fui ordenado lá na catedral, na hora que eu fui distribuir a Eucaristia, a comunhão para os fiéis, ali foi diferente já. Ali, alimentando o povo de Deus, já como diácono, já como acólito, seminarista, mas como padre foi diferente. Foi uma experiência maravilhosa e que permanece. É diferente. E a outra coisa foi a sacralidade de sentir, ter um sentimento de sacralidade, de ser mais sagrado do que outrora. Então eu sou mais sagrado, eu sinto no meu coração sentir isso de ser mais sagrado, mais
mais de Cristo, mais porque o sacerdócio é um outro Cristo. E aí a experiência de celebrar a Eucaristia, de presidir a Eucaristia, não tem palavras assim, não tem palavras. Padre Adler. Se emocionou tanto na missa ontem, gente, no Shalom da Paz. Não vamos lembrar, para não me emocionar aqui no programa, eu não consegui partilhar. Mas foram vários momentos onde eu pude me debruçar diante de um mistério tão grande que me ultrapassa, uma espera longa. Entrei no seminário em 2006, fui ordenado em 2019, durante o percurso muitas provas que Deus foi permitindo viver, mas chegou o grande dia, e um momento muito marcante, em ordem alfabética, eu fui o primeiro a estender as minhas mãos para serem consagradas com óleo perfumado do crisma. E eu fiquei um tempo ali sem antes ele ungir, porque esqueceram de trazer uma colher pequena, ele também não queria derramar o cálice. Eu fiquei ali, meu Deus, daqui a alguns segundos essas mãos serão ungidas. E essas mãos pobres, fracas, frágeis, mas com essa unção eu receberei o poder de consagrar o pão e o vinho em carne, em corpo e sangue de Cristo. Com essas mesmas mãos, perdoar os pecados daquelas pessoas. Com essas mesmas mãos, abençoar os enfermos. Então, esse momento da unção, claro, todos os outros, a prostração, foi um momento muito forte. Eu ainda estou vivendo as núpcias sacerdotais. Parece que foi ontem, já estamos no 6º dia de neo-sacerdote, e é uma graça muito grande. Hoje foi um dia que eu fiz tudo o que eu queria fazer como padre. Acordei cedo, batizei uma criança como padre dentro de uma Eucaristia, pude depois abençoar uma família, celebrei uma missa às 5 horas da tarde, depois concelebrei agora uma primeira missa do neo-sacerdote da comunidade Shalom, Padre Ramilson. Saio do Shalom, um pobre na calçada, pedindo pão, indo para outra casa para me preparar para vir para cá, um jovem drogado na rua. Tu é padre? Sou. Me ajude. Eu quero sair dessa vida. O Shalom tem alguma casa que acolhe? Então, realmente, hoje, como padre, eu estou experimentando aquilo que Deus prometeu para mim, que eu seria consolo para quem precisa ser consolado, chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram. E o que o Papa Bento XVI disse para toda a comunidade Shalom: sejam alegres instrumentos da misericórdia de Deus. E como sacerdote, de maneira muito particular, nós vamos ser esses ministros da misericórdia de Deus. Cada um de vocês pode enviar perguntas para o Padre Adler e o Padre Michel. Pode colocar aí na live no YouTube também, do Com Shalom. E também enviar para o Antônio Marcos aí, que está aí já fazendo uma curadoria grande aí. Tudo. Antônio, tem coisa já aí? Tem coisa. É o seguinte, você que está aí ligado no Fazendo Barulho, vai lá no nosso Instagram, que nós colocamos um post assim, ó: marque um padre que marcou a sua vida. E aí você marca esse padre e se compromete a rezar por ele. E já tem aqui o Padre Adler marcado, o Padre Michel, o Padre Rômulo dos Anjos, Padre Jonas Abib, Padre Fábio de Melo, Padre Ramilson, quem mais? Padre Tiago José. Tá aparecendo um monte de padre que você vai se comprometer a rezar também, viu? E aí lá no Twitter também você pode seguir a gente, pode interagir com a gente lá no Fazendo Barulho. Se você publicar qualquer coisa referente ao programa, é só marcar a hashtag Fazendo Barulho. E você que na live do YouTube, coloca a sua pergunta que a gente faz aqui pros padres. São João Maria Vianney. Rogai por Esse nós. Olha aí, já são devotos, viu? O cura Dars, ele disse o seguinte: se bem se compreendesse o que o sacerdote é na terra, morrer-se-ia, não de medo, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Vamos buscar compreender. As pessoas compreendem o que é o sacerdócio? O que seria o sacerdócio? Exatamente. Eu acho que isso é uma dúvida que ainda roda o coração de muita gente. O que é o sacerdote? Porque não é simplesmente uma função exercida na igreja, né? Vai muito além disso. Padre Michel.
Cristo é o único sumo sacerdote da nova aliança. É nele que todos nós, sacerdotes, estamos fincados. E o sacramento do sacerdócio da ordem é esta ordem de anunciar o evangelho, de pregar, de consagrar, de perdoar pecados em nome de Cristo, numa presença, como fala Bento XVI, não ausente, uma presença, nós representamos o Cristo sacerdote presente nas nossas vidas. Então ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele deu a vida por nós. Não tem como olhar para o sacerdócio fora de Jesus, fora de Cristo. E, como até o Padre Adler falou ontem no agradecimento da sua primeira missa no Shalom da Paz, Deus sabe, parafraseando o Papa Bento XVI, Deus sabe se utilizar de instrumentos insuficientes, fracos. Como o Shalom, nós somos os vasos de argila, pecadores fracos, mas Deus nos deu um tesouro para nós, que é esse ministério sacerdotal. É uma grande graça. Nós costumamos dizer de forma antropológica, cristológica, eclesiológica, o sacerdote é aquele que casa com a igreja, o sacerdote é aquele que viveu o mesmo estado de vida de Cristo, que se doou totalmente para o próximo, para a igreja, e ele é o outro Cristo. Então, o sacerdócio não tem como decifrar. O cura Dales falou que morreríamos de amor se soubéssemos o que era o mistério do sacerdócio. E é uma grande graça hoje ser sacerdote e ser um Shalom sacerdote. É muito bom também, só para aproveitar aqui a deixa de partilhar, como é bom ser um sacerdote, ser um Shalom sacerdote, filho da comunidade Shalom, que conheceu, teve uma experiência pessoal com Jesus no carisma Shalom, e aí no caminho foi descobrindo essa vocação. Muito obrigado mesmo por essa magnífica vocação nas nossas vidas. Qual seria a diferença, então, do sacerdócio comum dos fiéis para esse sacerdócio ministerial, né? Porque o batizado, ele Participa, né, do ele sacerdócio participa, de Cristo. de certa forma, né? Eu acho que muita gente está em casa, e eu que prego, e eu, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, um leigo e um sacerdote. Qual seria a diferença básica, assim, Adler? Inclusive, nós temos imagens aqui emocionantes suas, viu? Já. A gente vai mostrar. Não vou nem assistir. Pra aguentar ficar até o fim. Não, mas a gente só para entender que todos nós em Cristo formamos um só corpo. O sacerdócio ministerial, o Padre Michel partilhou um pouco. Primeiro a gente precisa entender a vida sacramental. Os sacramentos da iniciação cristã, o batismo. Me ajude, Padre Michel, que eu estou cansado. O batismo, a crisma e a Eucaristia. Os sacramentos de cura, que é a penitência e a unção dos enfermos. E os sacramentos de serviço, o matrimônio e o sacramento da ordem. Então, o sacramento da ordem, que nós fomos chamados, é exatamente para sermos outro Cristo, in persona Christi. Todos os fiéis participam, como o Padre Michel bem citou, do mesmo e único sacerdócio que é Cristo. Agora, a graça sacramental nós recebemos agora, no último dia 23, para sermos in persona Christi, outros Cristos. Não só uma representação, mas pela graça que nos foi dada, nós vamos, em nome de Cristo, ministrar o amor de Deus, a bondade, a misericórdia, por meio dos sacramentos, da Eucaristia, da confissão, da unção dos enfermos. Temos imagens aí. Vamos ver algumas imagens da ordenação Nossa. presbiteral de vocês? Olha só aí. Esse momento aí. Padre Adler, né? Exatamente. Aí são todos. Isso, Momento da vestição. Pode falar aí, viu, padres? Quiserem fazer algum comentário? Aí eu pedi que o Padre Almeida, um dos primeiros padres da comunidade, essa minha mãe, essa minha tia freira, teve uma grande influência na minha vida. Quatorze novos padres na Arquidiocese de Fortaleza, 10 da comunidade católica Shalom, para a igreja,
para o mundo. Padre Claudenir. Esse é o momento onde a minha sua mãe mãe, né? recebe a Primeira primeira bênção do seu filho, neo-sacerdote. Muito forte esse momento. Você partilhava o papel da sua mãe também, né, na sua vocação, padre? Conta pra gente aí como foi, qual a ligação da sua mãe ao seu chamado sacerdotal. A gente sabe que tem muita mãe aí que reza pelo filho, às vezes desesperada, mas insistentemente, e talvez não tenha noção de que o poder de Deus possa chegar, e que é real, né? Quando eu escutei a voz de Deus, em 2002, meu filho, volta para casa porque tua mãe te ama, e eu voltei para casa da minha mãe, passou realmente um filme. Então a minha vocação nasceu dentro de casa. Minha mãe, católica, a mãe dela, minha avó também muito católica, hoje falecida. Íamos para a missa todo domingo, e numa missa, vendo um padre celebrar, eu gostava de ficar naquela parte de cima, geralmente era o coral, então eu assistia a missa lá de cima, e eu cheguei a olhar para um padre celebrando a missa, acho que eu tinha 5, 6 anos, e desde ali eu cheguei a dizer, eu quero ser padre. Essa minha tia freira, que é filha da Caridade São Vicente de Paulo, mais de 30 anos morando na África, mais de 50 anos de vida consagrada, ela também despertou em mim um desejo de ser padre, mas na adolescência, na juventude, eu me afastei de Deus. Mas eu acredito que Deus permitiu para que isso fizesse parte do livro da minha vida. Não só Santa Teresa d'Ávila vai ter esse livro da vida, todos nós temos esse livro da vida. E Deus permitiu que eu me distanciasse dele, para que ele fosse lá me encontrar. As páginas do Evangelho de São Lucas, quando narra o Pai misericordioso, que recebe o filho de volta, na verdade não é que recebe, já esperava o filho voltar, aconteceu comigo. E quando eu vivi essa experiência de voltar para a casa do Pai, mas voltar para a casa da minha mãe, eu pude acolher o amor de Deus que não desiste de mim, um amor incondicional, um amor que trabalhava, criou 2 filhos, eu e a minha irmã, sozinha. Por sinal, quero mandar um abraço para ela, com certeza voltou hoje de viagem, passou 10 dias aqui comigo, vivendo essa experiência de graça. E quando eu saí de casa, não sei se eu já disse, talvez eu esteja repetindo, ela botou um pedido diante de Nossa Senhora de Fátima, que tinha lá em casa. Nossa Senhora, traz o meu filho de volta. E Nossa Senhora me trouxe de volta para a casa da minha mãe, tive a minha experiência de Deus, conheci um grupo carismático, depois Comunidade Shalom, Canção Nova, e Deus fez esse chamado irresistível. E uma vez, estando na capela do Shalom, no Rio de Janeiro, numa vigília, aquela Bíblia pequena, com muita fé, eu disse, Jesus, o que você quer da minha vida? Eu abri o livro, a Bíblia, e a Bíblia era tão pequenininha e com sono ficou menor ainda, mas o único versículo que eu li do lado de cá, ainda lembro, Salmo 109, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Eu não sabia quem era esse rei, então fiquei só com a primeira parte, tu és sacerdote eternamente. Aquilo ali me marcou e me conduziu. Pouco tempo depois conheci a Comunidade Shalom. Dentro da Comunidade Shalom, como o padre Michel já partilhou testemunho, essa alegria de ser Shalom, ser comunidade de vida. Deus quis que eu experimentasse do carisma Shalom. Deus não queria que eu fosse um padre qualquer. Deus me deu um carisma, para que dentro desse carisma eu vivesse esse dom do sacerdócio que eu acabei de receber. Então, uma grande graça está vivendo, como o padre Michel falou, esse Shalom sacerdote. E isso, como nosso fundador fala, não é acidental, é essencial e traz semente de eternidade. O sacerdócio também tem esse caráter indelével, é para sempre. Queria que vocês pudessem explicar mais também para a gente que vocês vão ser padres, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Posso também dar um pequeno testemunho? Com certeza. Complementar também? Pode. Realmente ele é um selo indelével, como o batismo, como a crisma. Nós recebemos uma marca de Deus para sempre, somos sacerdote eternamente. E o Moisés falando, o nosso fundador falando para nós no dia das homenagens, da ordenação, que esse nosso chamado ele era eternamente, desde toda a eternidade. Deus nos chamou. Isso é fundamental para compreendermos esse chamado.
eu fui chamado, o Padre Ali contou um pouquinho do testemunho dele, eu também fui chamado desde toda a eternidade para ser um Shalom sacerdote. Em 1994, tinha 13 anos de idade, fiz uma vigília de Pentecostes que a comunidade Shalom organizou. Meus pais estavam se separando, quase se separando. E aí fomos para a vigília, fizemos o seminário de vida, caminhei, meus pais não se separaram, caminhei no Shalom. 2 anos depois eu me afastei. Mas de 14 aos 16 anos fiz parte do projeto de juventude e aquela marca, aquela experiência forte permaneceu no meu coração. Depois eu fui para o mundão, depois eu fui para as farras, fui ser um filho pródigo de cabeça, né? De cabeça. E isso que é a beleza, porque Deus veio e me resgatou. Me resgatou no dia 9 de fevereiro de 2003. Eu retornei, estava numa vida louca. Retornei, fui para a minha paróquia Imaculada Conceição. Me prostrei diante do sacrário, pedi a Deus a graça dele me sustentar, de pedir perdão dos meus pecados. Depois me confessei e retornei para o Shalom novamente. E aí, chamado à comunidade de vida, chamado à consagração de vida no vocacional Shalom, aos pés de uma gruta de Nossa Senhora das Graças, no meu retiro vocacional, eu escuto uma voz muito forte de Deus me chamando ao sacerdócio. Muito forte. Esse sacerdócio que ele já era um chamado eterno de Deus, mas me despertou mais fortemente no meu retiro vocacional. E no meu retiro de candidatos ao seminário, Moisés me acompanhou e eu narrando a minha história, ele me dizia: Michel, na época não o padre Michel, sua vocação ao sacerdócio nasceu junto com a vocação ao carisma. Ouvindo do fundador, e aí ele foi rezar por mim. Ele rezou por mim, eu estava numa luta porque eu estava sendo chamado, mas purificado no chamado, na resposta ao chamado de Deus. Quando ele rezou por mim, ele abriu também a Bíblia e Deus deu a passagem da oração sacerdotal, João 17. Eis que é chegado a hora, na hora que ele já conhecia a passagem, que era a oração sacerdotal, aí na hora eu comecei a chorar. Mais direto foi que forte, muito forte. Nós estamos falando sobre sacerdócio hoje, recebendo o padre Adler Trindade e o padre Michel Bastos Boltaif, ambos da comunidade Shalom, ambos ordenados na última segunda-feira, dia 23, neo-sacerdotes. E o Antônio tem novidades aí, Antônio? Tem novidade, tem beijo, abraço. Tem uma lista aqui, gente, ó. Um abraço para Tia Rai, Tia Fátima, Luana, Kelly, Fábio, Tamires, Eduardo, Alice, Helena, Wallace, Júlia, Sofia, João Pedro. Todo mundo que está reunido assistindo o Fazendo Barulho direto de Rio das Ostras. Um abraço também para o Andrew, que quer saber o seguinte: qual é o lema sacerdotal do sacerdócio de cada um de vocês? Andrew Nunes. Olha, ontem nos agradecimentos, e esses agradecimentos eu já preparei há um bom tempo. Eu tive a graça de, quando eu entrei no seminário, na verdade desde pequeno, né? Mas quando eu entrei no seminário, eu já pensava nesse dia. Eu já sonhava com esse dia, era impressionante. Era um desejo muito grande de ser padre, mesmo nas provações, a certeza desse chamado. Até diante das paixões. Foi muito interessante, eu quero até abrir esse pequeno parênteses. Deus permitiu que eu me apaixonasse no começo do seminário. Como é? E eu não estava indo bem nos estudos, primeiro ano de filosofia. E eu fui para diante do sacrário, em crise, juntar duas coisas. Vou pedir para sair dos estudos, que não está dando certo, e vou viver essa paixão. Qual é o problema? O matrimônio também não é um dom, não é uma vocação, não é um sacramento. E eu escutei Deus me dizer: meu filho, você pode até sair do caminho que eu preparei para você e trilhar o outro caminho do matrimônio. Eu posso até lhe abençoar e te fazer feliz no matrimônio, mas eu te criei para ser padre. E sendo padre te farei mais feliz. E não só isso, será instrumento para que muitos experimentem a felicidade que sou eu.
e me deixou livre. Mas não passou a paixão. Mas aquela voz me fez voltar para Deus com orações, com acompanhamento. Pude ofertar aquilo ali. E como aquilo ali foi aquilo ali foi instrumento de Deus, me fez bem. Todas as provações. A pergunta é o lema, né? Lema sacerdotal. O lema foi: não fostes vós, é aqui? Não fostes vós que me escolhestes. É Deus me dizendo: mas fui eu que vos escolhi. João capítulo 15, versículo 16. Não fui eu que busquei a Deus. Eu estava lá em cima de uma favela, no Rio de Janeiro, nos bailes funks da vida. Ele foi lá, ele poderia ter chamado qualquer outro. Não sei se vai dar certo, mas eu estou com um projeto para escrever o livro desse meu testemunho, dos bailes funks para o altar. E aí lá a gente vai ter tempo para contar detalhes de como foi essa virada radical de Deus na minha vida. Então o lema foi esse: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Jesus dizendo para os discípulos, também disse para mim. Padre Michel. Desde o início do meu seminário eu já tinha um lema. Deus me deu a palavra Isaías 61 várias vezes. Ele me ungiu, me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os cativos, para consolar aqueles que choram. E Isaías 61 era o meu lema até no comecinho desse ano de 2019. Era muito concreto, porque o chamado de consolar, o chamado de colaborar para aliviar o sofrimento das pessoas, com um sorriso, com um abraço, de alguma forma consolar as pessoas, as ovelhas, né? Mesmo não sendo padre, nós temos ovelhas, somos chamados a pastorear um povo. Mas nesse ano Deus fez uma reviravolta na minha vida e o meu lema sacerdotal é: basta-te a minha graça. Por quê? Basta-te a minha graça. Porque eu não sou nada sem Deus. Deus me tirou do fundo do poço, fraco, vaso de argila, e me questionava várias vezes: como, Senhor? Tão ferido, tão fraco, isso. Mas a beleza desse lema, a beleza do sacerdócio é você ser revestido como você é. Então a beleza é ser amado por Deus como eu sou. E basta-te a minha graça para não me envaidecer, porque Deus me deu tanta coisa. Deus me deu a vida, Deus me deu o carisma, Deus me deu a vida, porque eu poderia estar morto agora. Poderia estar preso, poderia estar, não sei, dependente químico, aquele que nós sabemos, assim, que nós vemos na rua. Porque eu experimentei, né, com o Padre Alan também, de várias coisas no mundo. Mas ele me deu tudo para não me envaidecer. Basta-te a minha graça. É na fraqueza que se manifesta. Um dos grupos do Michel era os resgatados, não era? Poder. Padre Antônio Furtado era o pastor do grupo, não era, Padre 2003, estava afastado. Aí meu pai, que é consagrado, e minha mãe, consagrada da comunidade de Aliança, Shalom, convidaram para o grupo Os Resgatados por Jesus, o seminarista Antônio Furtado. Eu fui para os resgatados, depois eu fui ser pastor, coordenador do grupo Resgatados, e depois eu fui ser missionário, hoje sacerdote. Para resgatar muitos, né? Para resgatar e a muitos rede também. dos resgatados vai aumentar muito ainda hoje à noite aqui, com certeza. Vocês vão ver. A gente vai continuar o nosso bate-papo já. Vamos de música agora com o Jefferson Falcão. São 23 horas e 44 minutos. Vamos lá, Jefferson? Uma musiquinha agora? Dá certo? Vamos lá. Vamos lá então, Jefferson ao vivo aqui com a gente. Uma noite de suor sobre um barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará.
caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. E nós estamos recebendo no Fazendo Barulho de hoje Jefferson Falcão, aqui no musical, trazendo músicas bem sacerdotais para embalar o tema do nosso Fazendo Barulho de hoje, onde nós estamos falando sobre o sacerdócio. Lembrando que você pode continuar interagindo conosco pela nossa rede social, pelas nossas redes sociais, pela nossa live do YouTube. E eu falei no início do programa que a gente ia dar algumas dicas muito legais agora de fim de ano, como o Réveillon da Paz, que a gente vai já falar, que é o Réveillon promovido pela comunidade Shalom em diversas cidades do Brasil. E também chegou a hora da gente falar sobre um evento maravilhoso para os jovens. Mas olha, se você tem um sobrinho, tem um neto, tem um filho que você deseja que tenha uma vida nova, uma experiência nova nessas férias, vou te falar, acampamento de jovens Shalom. E quem está aqui com a gente hoje para falar sobre o acampamento é o Gabriel Azevedo, que é um dos organizadores do Acampus aqui em Fortaleza. Bem-vindo, Gabriel. Do Delni. É isso aí, uma grande alegria o acampamento de jovens Shalom, que é este lugar de resgate. Como os sacerdotes hoje foram dizendo aqui no Fazendo Barulho, nós jovens podemos ter uma experiência com Deus, sermos totalmente resgatados, tendo a vida totalmente transformada e encontrando um lugar e uma felicidade que não passa. A melhor coisa que existe. Por quê? Porque às vezes a gente tá ali nas férias, já não sabe o que vou fazer no dia a dia e tudo mais, né? Só aquela moleza, só vendo filme. Que vida é essa? Que a gente enjoa, né? Enjoa, tem hora que não dá mais, né? Pois é, e nós temos então acampamento de jovens, uma semana inteira fazendo novas amizades, tendo uma experiência com Deus, nos divertindo, tendo shows e muito mais que o acampamento traz para nós. Une espiritualidade e momentos de lazer também, de conhecer gente nova, a galera. Exatamente, exatamente. Você pode aproveitar de tudo. De lá, foi lá no acampamento, em vários acampamentos, já que eu vou, faço novos amigos. Também a minha vocação ela é renovada, né? Eu também, como comunidade de vida, sou renovado por Deus em cada acampamento. Pois é, gente, o acampamento ele não acontece só aqui em Fortaleza não, viu? Ele acontece em diversas cidades do Brasil também. Vai acontecer, por exemplo, em Salvador, de 15 a 19 de janeiro, em Recife, de 16 a 19 de janeiro, em São Paulo, 23 a 26 de janeiro, no Rio de Janeiro, de 22 a 26 de janeiro, Natal, 14 a 19 de janeiro, Brasília, 21 a 26 de janeiro. E nós estamos também com o site do acampamento de jovens aqui de Fortaleza aberto para você acessar, acampusfortaleza.eventbrite.com.br. E aqui no site, gente, tem muita coisa legal onde você também vai poder ver. Sobe aí, dá uma subidinha, dá uma subidinha, dá uma subidinha. Você vai poder conhecer melhor o evento, onde vai ser realizado, que vai ser na Fazenda Guarani, em Pacajus. Você também vai poder saber aquilo que você vai levar para o acampamento. O que levar? Barraca de camping ou colchão. O que mais? Roupa de banho, roupa para 6 dias. Ou seja, tem toda a indicação daquilo que você precisa levar. E também seu filho, seu sobrinho, seu neto precisa levar para viver bem esses dias de acampamento. E também aquela galera que quer fazer inscrição, pagamento. Como é que funciona tudo isso? Pronto. Você pode fazer a sua inscrição no site, também aqui no Eventbrite, como foi dito.
Você também, aqui, aqueles que residem por Fortaleza, você pode também ir no Shalom da Paz, na Parangaba ou na Parquelândia fazer a sua inscrição. Você que é de outra cidade, você precisa pesquisar também no Eventbrite, acampamento. Aí você pode ir lá, a Camps, e marca a cidade de qual você mora. Está também aqui aberto, né, o Instagram, a Campus For, que é o acampamento de jovens aqui de Fortaleza. E é isso, gente. As melhores férias da sua vida estão te esperando de viver essa maravilhosa experiência do acampamento que a gente fala que não se descreve, se sente. E a gente quer agradecer a sua presença aqui, Gabriel. Manda um recado para quem está assistindo a gente, só para reforçar esse convite do acampamento de jovens Shalom e os dias que vão acontecer aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza já está chegando, se aproxima de 13 a 18 de janeiro, acampamento de jovens Shalom. Você que já não sabe o que fazer e deseja algo novo, venha viver essa experiência conosco. E com relação à idade, de que idade até que idade? O acampamento é de 14 a 28 anos, então ele engloba um bom número de pessoas, né? Isso aí, pois, olha, não perde tempo não. O acampamento acontece em outras cidades do Brasil. Você pode entrar no site da comunidade Shalom, com shalom.org, e se informar onde vai acontecer o acampamento de jovens aí na sua cidade. Inclusive os sacerdotes que estão aqui com a gente também têm experiências muito legais no acampamento de jovens. Diácono, meu Deus, Padre Adler, estou me acostumando. Padre Adler, inclusive, já pregou várias vezes no acampamento. Padre Michel também já pode ter contemplado vários resgates impossíveis. E a gente queria que vocês também falassem pra gente como é que é a experiência de vocês no acampamento. Uma vez o Dom José Antônio, ele pregou um retiro nosso, dos seminaristas. Eu estava na filosofia, e aí ele acompanhou alguns seminaristas que quisessem conversar com ele. E na conversa ele me fez uma pergunta muito interessante. Qual é o seu sonho, meu filho? Me diga um dos seus sonhos. E o primeiro que veio foi: Dom José, eu quero ser padre e poder ir para o acampamento de jovens como padre, celebrar missa e atender confissões. E eu estou há quase 2 semanas desse sonho se realizar. Mas antes de ir como padre, desde que eu entrei na comunidade em 2003, mais de 30 acampamentos de jovens eu já fui, e não tem preço, não dá para descrever realmente. Poder você ver um jovem tendo a sua experiência com Deus. Quero dar um testemunho, não vou dizer qual a cidade, mas existia um jovem envolvido com drogas, tráfico, e o Shalom queria trazer esse jovem para o acampamento daqui, de Fortaleza, porque aqui na Casa Mãe começou aqui, e são 6 dias o daqui, como o Gabriel estava dizendo, convidando de 13 a 18. E aí trouxeram esse jovem. E na primeira noite eu pude acompanhar esse jovem, e ele me dizia como tinha sido o ingresso dele no tráfico. Eu fiquei um pouco assim, até eu nem sabia que existia isso, o batismo no tráfico. Deram para ele uma arma e amarraram uma pessoa de uma facção contrária dele. E ele precisava matar aquela pessoa para que ele pudesse ser introduzido no tráfico. E ele dizia para mim: olha, a arma tremia, eu me tremia. Mas era uma pressão tão grande que eles faziam comigo que eu acabei atirando. E a partir dali eu não matei só ele, já matei mais 2 pessoas. Ele foi dizendo aquilo, mas eu via aquele desejo que ele não queria mais aquilo. Ele chorou nesse acompanhamento e durante as adorações. Todos os dias nós temos adoração ao Santíssimo no acampamento. Todos os dias nós temos Santa Missa. Todos os dias nós temos um momento de espiritualidade, não só de lazer, mas também de espiritualidade, onde cada um escuta do amor de Deus, o mistério da nossa salvação. E eu tenho uma foto com ele, não posso publicar nas redes sociais para proteger a imagem dele, mas a foto que eu tenho com ele é uma mão no coração dele, e a outra eu estava segurando o Santíssimo, e ele de olhos fechados. E sempre eu estou intercedendo por ele, e realmente não se descreve. Realmente, acampamento de jovens é um local onde a pessoa pode ter a vida transformada. Então, eu vou ter a graça de ir para 3. Eu abri logo a agenda e os pedidos chegaram, fui pedindo para as autoridades de 13 a 18
Pacajus, que é aqui em Fortaleza, pertinho. 19 eu vou passar um dia no Acampus de Recife. 22 acampamento de Brasília. E eu vou estar realizando o sonho que eu disse para Dom José Antônio. Ir para um acampamento de jovens como padre. Celebrar a missa. Se não der para celebrar a missa, eu já pedi o Gabriel pelo menos um dia. A gente está tentando ver data, que são tantos padres. Mas independente da missa, a estola roxa, sentado na cadeira e ouvindo aqueles jovens pedir perdão dos pecados e terem a vida transformada e receber a misericórdia de Deus. Então, realmente é uma experiência única. Você que está em casa, faça essa experiência de convidar os jovens a viver o Acampus. Você pode apadrinhar um jovem. Se você mora perto da comunidade Shalom que vai realizar o Acampus, chegue lá no Shalom e diga: olha, eu quero doar esse dinheiro para jovens que não têm condições de ir para o Acampus. Eu quero salvar vidas. Eu quero salvar jovens. E nós sabemos que os jovens estão cada vez mais distantes de Deus e da igreja. É esse sentimento de morte. Quantas mensagens, Diego, perdão, até está me alongando, quantos jovens com sentido de morte, tentando tirar a vida. Eu recebo fotos de jovens se cortando. Esse convite é para você, jovem. Se você vive essa depressão, essa angústia, a felicidade é uma pessoa. Eu já disse essa frase várias vezes aqui no programa de Santo Agostinho. Somente aquele que te criou é capaz de te fazer feliz. E no Acampus, você vai ter essa experiência com a felicidade. Que não são pessoas, não são prazeres. É uma pessoa sim, mas é Jesus Cristo. Então, Acampus, procure o acampamento mais perto da sua cidade. Viva essa experiência. Você não vai se arrepender. Junte aí a sua turma, convide seus amigos. E se você que já é engajado na igreja, venha servir conosco. Nos ajude na divulgação. Nós não podemos perder tempo de evangelizar. Padre Michel. Padre Yara já falou tudo, né? Mas dá para falar mais um pouco. Mas desde 1994, que eu escuto falar dos Acampus Shalom. E tive a graça de, em 2003, servir pela primeira vez na limpeza. E aí, depois, vários acampos no Brasil afora, pregando nas cidades, nos estados. E nesse ano irei para 2 acampamentos. Agora recusei agora o de Teresina, porque não tem na agenda, mas irei para o de Vitória e irei o de Pacajus. Pacajus é a missão onde eu estou. Então, Pacajus, Redondeza, Arquidiocese de Fortaleza, tem Acampus nesse ano de 13 a 18. Venha, Padre Denis, Padre João Wilkes, vários padres foram chamados, resgatados no acampamento de jovens. Pelo visto, Delny, quem não foi, só quem não... se você não vai, só você que não vai, né? Se você não for, só você não vai. Olha, gente, o papo tá maravilhoso. A gente vai pro nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo sobre o sacerdócio. Até já! Vamos fazer barulho!